Olá, tudo bem? Como que você está? Espero que bem. Eu sou a Paula Roberta. Trago hoje, em nome de Jesus, uma palavra necessária demais. Tenho certeza que você vai concordar comigo. Uma palavra onde eu falo sobre paz. E por que eu trago essa palavra? Eu trago ela para homens e mulheres, tá? Mas tem um alerta aqui que eu achei muito interessante na carta aos Filipenses e que Paulo escreve. Nós vamos ler e nós vamos conversar sobre isso e eu tenho certeza que o Senhor vai te ensinar 3 passos importantes hoje para você ir redirecionando a sua vida. 3 passos simples e infalíveis. Por quê, gente? Porque é a palavra de Deus. Esse aqui é o prumo que quando chega no nosso caminho, muda totalmente e para sempre a nossa vida. É disso que nós precisamos, não é verdade? Em Filipenses, no capítulo 4, diz assim: Meus queridos irmãos, sinto muitas saudades de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. E diz assim no 2: Evódia e Sintique, peço, por favor, que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. E aqui eu já quero te ensinar uma coisa, primeira lição. Procurem viver bem. A palavra também diz que no que depender de você, tenha paz com todos. A palavra também diz assim que você precisa se esforçar para encontrar a paz, empenhar em alcançá-la. A palavra do Senhor nos alerta que para viver em paz depende de nós. Quem já ouviu um ditado que diz assim: quando um não quer, dois não brigam? E eu sinto que essa palavra hoje ela é muito pontual, porque há muitos tipos de guerra, não é verdade? Muitos tipos de guerra. Só que os relacionamentos interpessoais são os que mais são abalados, mas são nos relacionamentos interpessoais que Deus manifesta a sua bênção, que nós evoluímos, que nós somos afiados, preparados para o nosso chamado e ministério, e é ali que nós vemos a mão de Deus todos os dias, no simples, no ordinário e no comum. Então nós precisamos prestar muita atenção, porque é aqui que Satanás vai trabalhar. Para poder atormentar-nos, para poder destruir-nos, é aqui nos relacionamentos. E aqui Paulo diz a esse povo, em despedida, alguns conselhos, não é? Filipenses é lindo, é um livro realmente cheio de conselhos, mas Filipenses capítulo 4 é muito forte, gente. Porque aqui fala muito sobre, em um curto espaço, sobre tudo que nós precisamos entender para ter paz. E eu gosto porque ele começa falando para essas duas irmãs. Então eu quero começar esse primeiro conselho falando para as irmãs. Por quê, Paula? Porque é nos relacionamentos entre as mulheres que grandes coisas acontecem, porque elas foram feitas para gerar vidas. Mas Satanás tem trabalhado no meio das mulheres, porque muitas não têm vigiado, não têm se guardado. E Deus está falando assim hoje, assim, irmã, procure viver em paz. E essa palavra foi uma amiga que me enviou. E eu falei, Deus, obrigada por essa palavra. Né? Me enviou ontem. E eu falei assim, eu preciso falar sobre isso, porque é algo que nós precisamos aprender. A mulher precisa aprender. Ela tem que entender que ela não precisa viver em um mundo de disputas, em um ritmo cansativo de inimizades. Mas nós, para a glória de Deus, precisamos manter a paz. E isso não fala de ser irônica, de ser cínica, isso não fala de ser fingida. Mas não, isso fala de um esforço baseado no nosso caráter transformado em uma mulher que nasceu de novo. E nós podemos fazer isso sim. Procurem. Aqui Paulo está falando assim, viver em paz ou viver em guerra é uma escolha de vocês. Escolham viver em paz, empenha-te em alcançar a paz, procure pela paz. É o conselho dele. E no nosso dia a dia, com as nossas atitudes, com aquilo que você fala, a sua língua, ela declara e proclama paz ou ela causa guerra? Ela causa intrigas? Ela une pessoas ou ela separa pessoas? O que você fala para as pessoas quando não tem ninguém te vendo? Onde você pode fermentar corações, onde você pode ficar à vontade para expor mazelas. O que você faz?
Você se arrepende, pede perdão e correção por Espírito Santo, vim te sondar, te esquadrinhar, sondar sua motivação? Ou você não poupa palavras, você fala, você lança mesmo o seu veneno? Escuta aqui. Ai de nós, que sabendo da palavra do Senhor, nós fingimos que não sabemos. Nós precisamos entender que Deus nos plantou aqui para ser luz, ser ponte, ser canal de Deus, ser um vaso de honra. Amém? Aqui mais na frente fala aqui, ó, no versículo 4. Tenham sempre alegria unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Eu gosto dessa linguagem porque fala, repito. Outra diz assim, outra vez vos digo, alegrai-vos. Mas eu gosto dessa, repito. Por quê? Porque isso é de fato importante. Nós não podemos deixar passar aqui despercebido. Sabe essa alegria que às vezes nós não temos? Sim, e sem alegria, como que nós vamos viver em paz? Como que nós podemos viver em paz? Essa alegria que nós não temos, ela existe para quem está unido com o Senhor. Como diz a musiquinha, a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. É baseado nisso daqui. Porque aqui fala na alegria que existe unidos com o Senhor. Se você está unido ao Senhor, se você se uniu ao Senhor, tem uma alegria que é direito seu, que é fruto do Espírito de Deus, que habita, que mora, que vive e manifesta através de você. Então, a tormenta, a tristeza e a depressão são coisas que não são para as filhas do Senhor. E talvez muitas enfrentamos isso, mas isso não pode permanecer em nós. A alegria do Senhor faz parte da plenitude que Ele quer que você viva nesta terra. E independente da situação que você está vivendo, tem alegria para ser lançada no seu coração nesta hora. Tem a alegria do Espírito Santo, esperando você falar, Deus, eu quero. Deus, eu preciso. Deus, eu não aceito mais. Esse humor sobrecarregado. Não aceite, minha querida. Muitas vezes na minha vida, eu precisei me lançar embaixo de um chuveiro para tomar um banho. Ou se não, na cama, me lançar ali na cama em um momento que eu estava sozinha. E me derramar em lágrimas e falar, Deus, eu não aceito esse sentimento no meu coração. Eu me posiciono contra essa situação e esse sentimento de tristeza. Eu declaro que eu rejeito isso que Satanás está falando na minha mente. E isso é tão sério, que mais à frente, Paulo fala sobre o que deve ter na nossa mente. Então, nós falamos aqui que nós precisamos empenhar em procurar a paz, não é? Nós falamos também que para viver em paz, nós precisamos estar unidas com o Senhor e desfrutar da alegria, tomar posse da alegria que Deus tem para nós, não é verdade? Aqui mais na frente, no versículo 6, fala assim, não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois estão unidos com Cristo. De novo aqui cita sobre estar unidos com Cristo. Pois estão unidos com Cristo. Se você está unida com Cristo, você não precisa se preocupar com nada. Você vai conseguir viver em paz. Porque quem não está se preocupando em excesso, tá como? Em paz. Quem não está sobrecarregado do amanhã, vivendo ansiosamente, está como? Em paz. E talvez essa palavra para você, ela pode ser muito simples, mas para algumas pessoas é caso de vida ou morte. Porque o nível de preocupação das pessoas hoje em dia, gente, é tanto. Eu vivo aqui na Inglaterra, em um país que é o lugar do tempo, né? Londres é a cidade do relógio, não é verdade? Aqui tudo é muito cronometrado, aqui tudo é contabilizado. Nós ganhamos por hora, então cada minuto representa o quê? Conquistas, dinheiro. Como que fica a nossa vida? Apertada, porque nós temos sonhos. E como que nós vivemos todo esse processo sem preocupação? Você entende que muitas vezes os nossos próprios sonhos, as nossas próprias demandas é que nos levam a perder a paz? É nesse ponto que nós precisamos ligar a lanterna.
Acender a luz do Espírito Santo em nós. Sabe por quê? Porque isso já não é Deus. Porque quando chega nesse ponto, já não é o Senhor. Quando chega nesse ponto, nós estamos correndo o risco de fazer com que as nossas conquistas, os nossos sonhos, de fazer com que a nossa rotina seja o centro das atenções da nossa vida. E isso é uma idolatria, isso é um espírito de idolatria. E então é nesse momento que nós deixamos de servir ao Senhor para servir um outro Deus que a Bíblia considera chamado Mamão. Por último, meus irmãos, no versículo 8. Encham a mente de vocês com tudo que é bom, merece elogios, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. E ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras, tanto com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Aqui de novo vem Paulo falando da paz. Aqui de novo vem ele falando, Deus que está com você. Está com você e estará com você. Porque aqui ele falou de que está e aqui ele falou estará. Porque quem tem paz? Aquele que entende que Deus está com ele hoje e amanhã. Aquele que sabe que o amanhã dele está garantido. Sabe por quê? Porque Deus já está lá. Deus já sabe o fim. Porque Deus já sabe o que está reservado para ele. Porque Deus já conhece o final da sua história. E por que temes? Por que choras, coração? Por quê? Como se Deus não tivesse de olho em ti. Como se Deus não estivesse com você. Como se seu amanhã já não estivesse no Senhor. Lembra que Ele é onipresente? Nessa hora é bom falar, ai, nosso Deus está aqui, esteve conosco ontem e vai estar amanhã. Amém? Ele é fiel para terminar toda a boa obra que Ele começou. Ele não vai te deixar. Eu gosto dessa parte que fala assim, ó, não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que precisam. E sabe o que acontece quando a gente perde a paz? A gente nem ora. Não ora. A ansiedade que eu vivi muito tempo, sem saber que era ansiedade, e que graças a Deus eu venci, e hoje eu vejo que eu venci, ela me roubou muito tempo de oração. Porque na angústia, na iminência de algo, diante de uma probabilidade, eu ficava tão inquieta. A ansiedade já me roubou momentos preciosos de oração, que só Deus sabe que eu teria ouvido se eu tivesse lá, no lugar que Ele estava me esperando. Mas a inquietação quer tomar a nossa vida, o nosso coração. E tá todo mundo pensando que isso é normal. Pode até ser comum para este tempo, mas não deve ser aceitável. Porque nós não vamos só escutar histórias do que os homens e mulheres de Deus viveram com Ele na palavra, não. Mas nós também vamos viver e desfrutar dessa paz nesse tempo, num lugar difícil, num lugar corrido, no meio de uma doença, no meio de um luto. Nós vamos desfrutar do que Deus tem para nós. E isso depende de nós, porque aqui começa falando para essas duas mulheres assim, procurem viver em paz. Procurem a paz. Empenha-te em alcançá-la. Então Deus está falando que você tem que se esforçar, não é só para fazer as coisas andarem e acontecer, não. Mas Deus está falando que é preciso de esforço para encontrar com a paz, porque você vai precisar frear, porque você vai precisar orar, porque você vai precisar trocar na sua mente os seus pensamentos. Talvez você tenha que trocar as pessoas com quem você tem conversado. Talvez você tenha que trocar de ambiente. Você precisa entender que se você está unida com o Senhor e unido com o Senhor, existe a paz que excede todo o entendimento, que vai tomar conta da sua vida. Então você precisa listar hoje quais são os seus excessos de preocupações. O que está te impedindo de dobrar o seu joelho diante do Senhor, se derramar, entregar diante dele as suas necessidades? O que está impedindo você de viver em paz com as pessoas? O que está impedindo você de fazer a sua parte? O que está impedindo o seu entendimento de avançar? O que está impedindo você de crer, de entender, de acreditar que Deus é que cuida de nós? Que Deus é que dá para os seus filhos todos os dias enquanto eles dormem? Quantas pessoas angustiadas, perdidas no meio da sua preocupação, enfiadas em um lamaçal de situações que elas já não sabem mais como sair?
Ei, Deus está chamando você agora assim, filha, filho meu, eu tenho uma vida para você de tranquilidade e paz, ainda que você esteja nessa terra. Isso é possível. Isso é de verdade. Deus tem vitória para nós nas pequenas coisas e tem nas grandiosas. O Deus que fez os céus e a terra e criou todo mundo apenas com a sua voz, é o Deus que preocupa com você, é o Deus que preocupa com o que você está comendo, é o Deus que preocupa com como que está a situação no seu lar, é o Deus que preocupa com as notas do seu filho na escola, é o Deus que se preocupa contigo quando você levanta e não tem força para sair da cama. É o Deus que preocupa com você quando você vai dormir e fala: hoje o meu dia foi de derrota, eu estou envergonhada. Sabe esse Deus grande e poderoso? Ele encontra contigo aí na sua necessidade quando você chama. É o Deus que quer te dar um entendimento novo, um entendimento transformado de quem você é. É o Deus que te escolheu para te capacitar, para te levantar onde você está e fazer com que você deixe um legado. Mas para isso, você precisa fazer o que Paulo pediu para essas duas irmãs aqui no começo: chamar responsabilidade para você. Começar a parar de se vitimizar, começar a falar que não dá, que os problemas é que são grandes mesmo. É você que tem que ter postura, é você que tem que se decidir, é você. Então você vai fazer agora a lista de tudo que você sabe que está te impedindo de ter uma vida plena, em paz. Você vai falar: não vou mais esperar por ninguém. O Senhor está me pedindo para chamar a responsabilidade dessa situação para mim. E eu sou muito capaz no Senhor. Eu posso todas as coisas nele. Eu sou muito capaz no Senhor de fazer com que a minha vida seja não mais um mar de tempestades, não. Mas um lugar seguro, onde outras pessoas podem chegar até mim e encontrar também descanso, e encontrar uma palavra de vida, e encontrar um coração cheio de paz. Porque é assim que as pessoas vão ver Jesus em você. É assim que a sua família vai se orgulhar de você. É assim que Deus vai sorrir quando vê a sua história. Porque você finalmente aprendeu a descansar, a confiar. Esse é o convite deste dia para você. Envie essa palavra para quem você sabe que precisa. Seja um canal de bênção agora. Em nome de Jesus, e me ajude a fazer com que as pessoas aceitem essa paz que Deus tem para elas. Me ajude a fazer com que as pessoas comecem a serem a protagonistas das suas histórias, a não mais deixarem a vida sendo simplesmente arrastada. Amém? Amém? Aleluia! Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor.